Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Química Analítica e Quantitativa. Hoje vamos falar sobre uma técnica fundamental para obter resultados precisos na análise gravimétrica, que é a precipitação em meio homogêneo. Para começar, vamos lembrar que o que a gente busca em uma análise é sempre obter um precipitado que seja de baixa contaminação e mais fácil de purificar, ou seja, partículas grandes, puras e que sejam fáceis de filtrar. Para chegar a esse resultado, precisamos entender que existem dois processos chaves que ocorrem durante a formação de precipitado. Seria a nucleação, que é a formação de novos núcleos, também chamados de germes cristalinos, e o crescimento cristalino, que é a deposição de mais matéria sobre esse núcleo do que já existem. O problema da precipitação convencional é que a gente simplesmente adiciona o agente precipitante diretamente na solução que contém o nosso analito. E o que vai gerar quando a gente faz isso é que a gente cria uma região de altíssima concentração do agente precipitante, o que denominamos de supersaturação local elevada. Esse excesso de concentração faz com que o sistema favoreça a nucleação em vez do crescimento de cristais. Então, como resultado, a gente tem um precipitado com partículas novas e muito pequenas, que é exatamente o oposto do que estamos procurando para uma boa análise gravimétrica. Então, como podemos evitar esse problema? A resposta está na precipitação em meio homogêneo. Nessa técnica, ao invés de a gente adicionar o reagente de uma vez, o agente precipitante ele é gerado lentamente e de forma uniforme dentro da própria solução. Essa geração gradual ela evita os picos de concentração local, ou seja, ela evita a supersaturação elevada. E ao fazer isso, a gente mantém um sistema em um estado de equilíbrio que vai favorecer o crescimento das partículas que já se formaram, ao invés de criar uma infinidade de novas partículas pequenas. Vamos ver um exemplo na prática? Esse é um exemplo clássico que é a decomposição da ureia. A ureia em contato com a água e aquecimento, ela se decompõe lentamente, gerando íons hidróxidos de maneira controlada. E esses íons é que são o nosso agente precipitante. E ao gerar o precipitante lentamente, a técnica homogênea, ela mantém a concentração do soluto em um baixo grau de supersaturação. A principal vantagem do resultado dessa técnica é que a precipitação em meio homogêneo ela vai gerar precipitados com partículas cristalinas, grandes e densas. Esses cristais maiores e bem mais formados, eles são mais puros, pois são menos suscetíveis à contaminação, tanto por adsorção de impurezas na superfície ou oclusão, que é quando a impureza ela fica presa dentro do cristal. Consequentemente, esses precipitados são muito mais fáceis de filtrar e lavar. Ou seja, em resumo, a gente obtém um precipitado denso, puro e com partículas grandes, ideal para pesagem na análise gravimétrica. Em um diagrama de fases de solubilidade que relaciona tanto o eixo da concentração do soluto com a temperatura, a precipitação em meio homogêneo ela vai se encontrar na região do meta-estável, porque o sistema ele controla a velocidade de crescimento dos cristais para se tornar maior do que a velocidade de nucleação. Isso significa que o soluto em excesso ele se deposita preferencialmente nos núcleos já existentes, fazendo-os crescer em vez de formar novos núcleos. O que leva então à produção do precipitado que estamos procurando, mais denso, puro e com partículas maiores, ideal para a filtração e a pesagem nas análises. Para resumir, vamos comparar diretamente as duas técnicas.
Na precipitação homogênea, trabalhamos com baixa supersaturação, o que favorece o crescimento e nos dá partículas grandes e puras. Já na precipitação convencional, a supersaturação local ela é alta, o que favorece a nucleação, resultando em partículas pequenas e muitas das vezes mais contaminadas. A escolha pela técnica homogênea é, portanto, uma escolha por mais qualidade e precisão nos resultados. Então foi isso, pessoal, a aula de hoje sobre precipitação homogênea, que é um conceito muito importante para obter resultados mais precisos, com maior qualidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente diretamente no Instagram. Estamos agora com um canal no YouTube. Eu vi que algumas pessoas estavam perguntando do link. Vamos estar disponibilizando nas plataformas para vocês poderem acessar as nossas videoaulas. Desde já agradeço e até uma próxima, pessoal.